Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. Para Arthur, todo começo de vídeo é a mesma coisa. Bom, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sim, o cão que lê é crianção, ainda filhotão, dá um trabalho, comeu a poltroninha dele lá nos primórdios do começo do canal há 15 meses. E agora não tem onde sentar. É ainda um pouquinho de castigo. Enfim, com delongas, mas já sem, vamos ao vídeo, que aí eu me dei conta de que a gente tá no último dia do mês, do semestre, né? Vai começar no mês de julho. E eu não fiz nenhum, mas nenhum, tô tentando aqui arrumar com ele, mas nenhum balanço, desculpa gente, eu arrumo com ele, mas é que eu não quero dar vertigem a ninguém. Mas eu não fiz nenhum balanço mensal, bimestral, trimestral, enfim, eu falei, gente, deixa então fazer um levantamento dos top 10 dos livros do primeiro semestre, o que já nem foi tão fácil que eu tive que deixar alguns de fora. Qual foi minha nota de corte? Eu estava assistindo na TV, né, vendo a ordem de todos os meus vídeos a partir do dia 2, foi na madrugada do dia 1º pro dia 2 que eu gravei, e ele vai entrar na lista, e deixei fora livro que eu gravei, tipo no dia 31, 30 de dezembro, ficou fora, porque, né, não é 2024. Posto isso, eu tinha pensado em quê? Em fazer uma apresentação geral de todos os livros lidos, e pro meu espanto, não foram tantos. Que tem resenha aqui no canal são 30, foram 30 livros, mais os vídeos com listas, indicação de livros, essas coisas todas, livros por vir, que daí não entra, porque eu quero mostrar o livro, apresentar, enfim. E aí eu me deparei com 30 livros. Não vou mentir para vocês que tem aqui essa bagunça, tem muita coisa acontecendo na minha vida no paralelo, que não deu para eu pegar todos. Aí eu pensei assim, bom, mas também pegar todos vai ficar um vídeo muito longo, e eu tô pensando em deixar esse vídeo super longo pro fim do ano mesmo. E fazer um balanço, então, do top 10 dentre esses 30. Ela está falando por que dos 30 que estão aqui, né? Nota de corte de que já tem resenha no canal. Para você que chegou por agora e não assistiu, não viu, não sabia que eu já tinha resenhado, poder assistir. Foi variando com o tempo até eu achar o tom de sem spoiler no começo, depois com spoiler, enfim. Tem a categoria dos livros que eu não gostei, mas eu acho não justo, se eu não vou mostrar todos, então eu não vou fazer esse balanço. Então é um balanço parcial. O grande mesmo fica pro final do ano, o que já vai ser difícil, porque eu tava batendo o olho aqui nos 10, que você vai ver quais foram os que eu mais gostei mesmo. E, de novo, né, deixa eu me dar uma explicaçãozinha, porque eu já li mais livros que eu ainda não fiz a resenha, então eu ficaria na dúvida, mas não adianta eu falar, gente, esse aqui também é esse, vai falar, tá, e onde tá a resenha pra eu assistir e ver, enfim, daí não ter também é chato. O cão que parece um cavalo tomando água, vocês acabaram de escutar, vai tá aqui. O nome do canal é O Cão que Lê, então eu gosto que ele apareça. Enfim, pro final do ano teremos um cenário diferente. Por enquanto vamos com o que temos e guardemos isto na lembrança do primeiro semestre. Pois bem, então os 10 livros que eu mais gostei de ter lido, vou mostrar cada um deles, cada um, como eu disse, tem resenha aqui no canal, e vou deixar um extra, mas já vou começar por ele, que foi a única releitura que eu fiz. O resto foi tudo leitura nova, que eu não sabia, que os livros estavam ou perdidos por aqui, ou eu fui comprando, e enfim, vou explicando isso na medida que eu for falando. Pois bem, o primeiro livro foi do dia 2 de janeiro, meu dia favorito do ano, e então ele será o 11º livro. Então você pode aí ver, eu vou pôr este vídeo numa resenha, numa playlist, com esses livros todos que eu vou mostrar, e assim fica mais fácil para a pessoa não ter que ficar caçando o vídeo, enfim, então eu vou colocar playlist top 10 do primeiro semestre. Aí você que não assistiu, tem a possibilidade de assistir. Gente, Gabriel Garcia Marques, O Amor no Tempo do Cólera. Sempre eu erro esse título, O Amor nos Tempos do Cólera, eu sempre esqueço do plural.
É um livro que engana pelo título, se você ainda nunca leu. É um livro que engana no sentido de parecer que é um livro de amorzinho, que vai aquecer o coração. Não é bem isso que acontece. Nesta resenha, que acho que foi uma das que eu mais gostei que eu fiz até agora, eu explico bem do que se trata. Para mim é um livro muito significativo na minha vida enquanto pessoa, pelas épocas que eu li. Eu li a primeira vez muitos anos atrás, depois em 20, no auge daquela coisa que a gente viveu em 2020, e reli para fazer a resenha agora em janeiro. Então esse fica como extra, nem retirei as marcações ainda que eu fiz para a própria resenha, e é um livro que tá no meu top 10 do primeiro semestre, mas talvez ele não vigore para o fim do ano, porque eu pensei, né, se eu separar mais 10 daqui para frente que eu gostar, eu vou ter que tirar 5 daqui e 5 do próximo semestre, que prometem mais boas leituras ainda. Então eu não sei no final do ano como vai ser os meus top 10, enfim, primeiro um ano de canal concluído, né, com o fim de ano. Então fica aqui O Amor nos Tempos do Cólera, o primeiro livro que eu gostei bastante. O resto vai falar, tá em ordem? Não, tá na ordem do que eu fui achando, que vocês vissem a bagunça que é aqui em cima, vocês iam até me dar um descontinho. Acho que não vai dar pra Arthur aparecer, porque ele tá deitadinho ali. E aí eu vou perder o foco. Bom, me surpreendeu bastante. Eu apresentei aqui esta peça de teatro do Molière, Escola de Mulheres. Foi o que eu disse lá no vídeo, vou dizer aqui, vou dizer sempre. Não torça o nariz se você não gosta de teatro, porque é muito divertido, é muito engraçado, se for uma comédia, claro, se for uma tragédia é um dramalhão, e ele é escrito em diálogos, tá vendo, gente? Então vocês não têm dificuldade nenhuma, aqui tem pouquíssimos personagens, então dá pra você ler rapidinho. Foi uma grata surpresa esse livro, nem vou mentir pra vocês, estava aqui há muito tempo, e ele é uma comédia. E a história se passa basicamente, tem a resenha, todos vão ter a resenha, é verdade, do Arnolfo e o Crisaldo, dois amigos conversando, e o personagem principal aqui, não vou ficar agora relendo pra você, ele quer encontrar uma mulher, ele tem medo de levar corno na cabeça, é isso. Mas assim, um medo, assim, uma fobia a níveis assim estratosféricos. E aí ele faz de tudo para encontrar uma mulher desde a mais tenra idade e que não saiba nada de nada de nada de nada da vida, para nunca poder traí-lo, né? Enfim, e ele tira sarro, tá? Que é um escárnio dos homens que levam chifre, ou dos homens que são traídos e não sabem, ou dos homens que sabem fazer vista grossa, enfim. É divertidíssima essa peça. Disse e repito, se é a sua primeira vez aqui, eu não recomendo, minha opinião, já começar por Shakespeare, embora tenha muitas peças super tranquilas de ler também, é que assim o nome, né, Shakespeare, já dá aquela coisa assim, para quem não tá habituado a como ler peças de teatro. Enfim, fica aqui a minha indicação, eu começaria por uma comédia, fiquei na dúvida entre o Mulher e as Aves, mas eu achei que o Mulher tem um linguajar, o tradutor também foi muito feliz de pôr numa linguagem nossa, meio que dos dias de hoje. Então é super fácil, super curtinho, tira seu medo e seu trauma de ler peça de teatro e tá super atual. E será boas gargalhadas. Aí, deixa eu ver se consigo fazer alguma mínima ordem. Falando ainda em peça, esta aqui tá em formato de peça a peça. Mas eu falo, como assim peça a peça? Porque este aqui, Um Inimigo do Povo, do Ibsen, a pessoa que traduziu, né, o tradutor, ele fez de forma em prosa. Então tá um texto adaptado em prosa. Aí você vai falar, tá, o que é isso? Ele pega, vai com suas todos os diálogos e arruma a história como se você estivesse lendo uma história com começo, meio e fim, para não ficar nas dificuldades de imaginar a cena 1, cena 2, personagem A, B, X, enfim. Não sabia que era assim quando eu peguei, mas não tinha outros. Eu prefiro ler como tal, não tem aqui resenha ainda, mas eu vou trazer agora para o segundo semestre, Casa de Bonecas, embora eu goste mais do Inimigo do Povo. Este aqui é então, se você quiser começar, esse aqui é bem interessante, tem um quesinho político também, não vou mentir para vocês, vejam a resenha completa.
Mas se você tá com medo de pegar um diálogo, pegue em prosa, né, em formato prosa. Tem nem 90 páginas, é bem curtinho, é aquela história, como posso falar, gente? Que eu não quero ficar repetindo as coisas que eu já falei na resenha. Me surpreendeu porque eu não esperava o que fosse se desenrolar e como se desenrolou. Então aqui tem uma questão familiar, tem uma questão entre os dois irmãos muito forte, de briga mesmo, e depois tem a questão que se expande para a sociedade. Este Inimigo do Povo, esse título não que me enganou, mas eu criei uma expectativa que não condizia exatamente com o que era. Em que sentido? No sentido de dele tratar. Me lembrou muito, não sei se eu falei isso na resenha ou não, porque eu não consigo me reassistir depois de novo, mas me lembrou muito um filme dos anos 90 com a Julia Roberts, se eu não me engano agora. Acho que é Eric Bronkovich, alguma coisa assim, se for esse o filme, né? Se não já falando besteira agora. Mas na questão da água, que a água está contaminada, contamina o povo da cidadezinha, enfim. Aqui vai mais ou menos na mesma pegada, mas de um jeito bem sério. E a pessoa tá alertando. E aí a gente vê a corrupção, né, acontecendo, a gente vê as pessoas que se vendem, enfim, de uma forma bem teatral que você vai acompanhando, pensando não é possível, não é possível, não é possível, e você quer acompanhar até o desfecho, que não. Eu, pelo menos, não consegui descobrir qual era o desfecho até que ele acontecesse, que durante você vai meio que imaginando, né? Enfim, se você gosta de romance policial, há-se grande probabilidade de gostar também, porque tem um quê de que vai acontecer. Então, me surpreendeu bastante. Acabei gostando mais do Inimigo do Povo do que do Casa de Bonecas. Não fiz resenha aqui ainda, não tá aqui para ser resenhado. Bom, nesta linha de autor que me surpreendeu, a Ana Maria Machado. Eu li 2 dela, mas este Para Sempre, olha, para sempre no meu coração. Que história bonitinha. Eu ainda lembro que eu frisei a história da capa. Tudo aqui foi bem pensado, é bem escrito, é gostoso. Tirou aquela imagem de Ana Maria Machado só escreve livros infantis. Não, ela escreve vários livros. Eu li Alice e Ulisses também, tem resenha aqui, mas eu não gostei tanto quanto esse. Ainda bem que eu li esse depois, porque o outro eu tava esperando muita coisa. Esse aqui eu acho que como eu já fui sem nenhuma expectativa, eu gostei bastante. A gente tem a história de um casal, né? A história de um casal. Tem muito esse mito do para sempre. A gente tem então uma história de um casal e depois muitas, não diria idas e vindas, mas aquela coisa de apaixonados, recém-apaixonados, enfim. E aí a história se vai desenvolver, que eu não quero dar spoiler nenhum. Mas depois a gente tem uma segunda geração, vamos colocar assim, né, filhos, outras pessoas, e a gente vê que é muito cíclico. Acho que é isso que eu gostei aqui no Para Sempre. Porque a vida, ela é cíclica, ela é feita de ciclos, né? Apesar da minha redundância aqui, não tem como. E a gente tem muito essa questão do para sempre na cabeça, de dar aquela coisa assim, floreada. Eu costumo sempre dizer para as pessoas em geral que os próprios contos de fadas, né? Eles acabam e foram felizes para sempre, mas não continua depois, né? Acaba ali na festa, no casório, na dança, na valsa. Depois não, porque depois é vida real. E aqui trata disso de um modo bem leve, bem suave, você vai acompanhando. Eu gostei muito. Dê uma chance para Ana Maria Machado se você não leu nada dela que não seja infantil. Pois bem, aí vamos para... Engraçado, acho que eu tô fazendo uma divisão aqui agora, porque acho que foram 2 momentos assim da vida deste ano de leituras. Então foram 2 temáticas que pautaram bastante. Bom, eu acho que esse aqui realmente vai figurar no top 3. Eu amei esse No Teu Deserto. Eu lembro que eu li no Carnaval, do Miguel Souza Tavares, este português. Que história mais linda. Eu não dava absolutamente nada. Eu só achei bonito o nome. Eu gosto dessas coisas tanto de deserto quanto de mar, água, oceano, enfim. E eu achei muito bonitinho a premissa, né? O silêncio é nada e silêncio. Epa. A gente tem aqui um casal. O homem, ele é 15 anos mais velho do que a moça, que acho que é a Cláudia. Esses personagens me marcaram bastante. É um livro que fica com você depois. Porque é ele que narra. O nome
A dedicatória é para a Cláudia, lá em cima numa estrela sobre o Saara, enfim. E aí começa com ele já com os seus... no começo, a diferença deles é 15 anos, então ela tem 20 e poucos, ele tem quase 40, ela tem 20 e tantos, ele tem quase 40, e aqui se passa uns quase 20 anos depois, ele já com seus... batendo na casa de 60, pegando o primeiro capítulo, tá, gente? Não é um spoiler, mas olha como eu gostei, a história fica. Pegando, abrindo gaveta, escritório, essas coisas, enfim, bem batido, que daí você fala, vai ser um livrinho clichê, ele conseguiu fazer de um clichê algo não tão clichê. Nossa, tô muito redundante. E aí ele encontra lá as cartas, as fotos, e daí ele começa a narrar pra gente o que aconteceu lá no deserto, quando eles tinham X coisa para fazer lá, a trabalho. E aí a gente vai acompanhando, né? Em teoria é uma história de amor? Eu diria que sim, mas eu acho que é mais... tudo poderia ter sido, né, nesse sentido. E lá em cima, né, logo a dedicatória que ele deixa para ela, para você lá em cima no Saara, você já fica, como assim? E ele já logo começando, que ela morre, que ela morreu. E aí você fica o tempo inteiro se perguntando como que ela morreu, né, como que foi, enfim. E a história tem os deslances, a gente sabe um pouco da versão da Cláudia lá pro fim. Mas tirou lágrimas dos meus olhos, nem vou mentir, fazia muito tempo que eu não chorava com um livro. Chorar de tocar aqui o coração. Eu não sabia nem como fazer essa resenha. Não assisti ela depois. Eu não sei como ficou, mas... ai, gente, que livro bonitinho. Se dê uma chance. Se você teve já um amor que poderia ter sido, já se passou aí uns 15, 20 anos, e onde deu errado, o que não... a gente nunca sabe o que o outro lado pensa. Acho que aqui também tá a grande mensagem. E faltou comunicação, como até nos dias de hoje. Enfim, então ele usou no teu deserto metafórico, eu achei isso muito bonito. O próprio deserto em si. E o deserto que ficou árido no coração dele durante todos esses anos, enfim, até ele ter encontrado a própria solução. Então tem um desfecho muito bonito. É aquele triste bonito, enfim, para quem gosta de aquecer o coração, sim, mas a base de lágrimas, tá aí um livro. Aí, de repente, eu entrei numa fase, tem anos que eu tenho fase de algumas temáticas, eu entrei numa fase União Soviética, Rússia, Gulag, entrei, né, sim. Peguei este livro um belo domingo, demorou para eu ler, por ser desta edição, mas eu já reclamei em vários vídeos, não reclamo mais, enfim, até porque a LPM é lá do Rio Grande do Sul enfim, tiveram muito prejuízo, muitos livros foram perdidos, bom, enfim. E aí ficou durante muitos anos por aqui, né, sem ser lido, porque assim me chamava atenção, mas é aquela coisa, né, que eu costumo falar, que as pessoas falam, quem é leitor fica comprando livro e depois não lê. Eu vou falar por mim. Eu gosto de comprar se eu me interesso, porque eu sei que eu vou ler. Mas se não for o momento, vai ficar fazendo aniversário na estante. Vai ficar fazendo aniversário na estante. No sentido de que também quando é a hora, geralmente eu puxo a temática toda. Então é algo que... eu fiz essa pausa porque eu tô aqui pensando, acho que por isso que a minha lista é de 24 livros para 2024 tá mega atrasada. Porque... no final do ano, os livros que eu tinha separado eram o que eu queria ter lido. E aí, como eu expliquei no último vídeo, que eu leio por hobby, não para ficar batendo meta, eu não vivo do canal, enfim. E aí eu entrei nessa fase. Como? Mas nunca explico, não sabe explicar, né? Tem momentos que a gente quer ler muito de um assunto e tem outros momentos que não. Por isso que a biblioteca tem que ter livros não lidos. Pois bem, deu uma travada a câmera. Pois bem... Lágrimas na Chuva, do também gaúcho Sérgio Faraco, que livro surpresa vai vigorar também no meu top 10 do final do ano. Porque eu não esperava nada do que esse livro entregou, nada. Assim, sabe quando você não está esperando nada, não cria expectativa, mas o livro te prende por ser muito bem escrito,
por você se sentir ao lado dele o tempo todo e por você saber que a história foi real. Então esse Lágrimas na Chuva, uma aventura na União Soviética, ele foi para lá no auge da ditadura militar que estava sendo implantada. Então ele, como comunista, vai pelo Partido Comunista, inclusive, para estudar lá. Depois tem uma saga toda, é uma aventura mesmo, mas muito triste e decepcionante, não pra gente, pra ele. E ao mesmo tempo é muito rico, porque não fica só na União Soviética, ele é um cara muito legal, assim, sabe? Aquele personagem que na hora você nem percebe que é alguém real, porque ele tá narrando como se fosse uma história mesmo, então não fica uma lamentação, fica um... Nossa, que cara legal, sou amiga dele. Mas na verdade não sou, você não conhece. Mas como é narrado juntinho, parece que você entrou na mochila dele e está acompanhando as aventuras, o que deu certo, o que não deu certo, para quais países ele foi, onde que ele começa a se decepcionar. Você passa a ter as mesmas raivas que ele tem de algumas pessoas, de algumas situações. Você passa a torcer pelo namorico, que acaba que eventualmente tem também na história. Enfim, você passa depois a torcer, tem um plot twist, eu nem falei no primeiro vídeo, que eu ainda não tava dando spoiler, mas tem um plot twist aqui, assim, revoltante, que você... Gente, tá travando, eu já tô gravando há 20 minutos. Tem um plot twist que você fica se perguntando, meu Deus, como que ele vai sair desta? E eu, enquanto psicóloga, tava assim, meu Deus, o que estão fazendo com esse homem? Com essa pessoa. E dá uma angústia na gente de não poder fazer nada lendo e sabendo que já se passou há 20 anos, porque ele escreve em 2002. Mas ele espera 20 anos para escrever, 2002 que é publicado, enfim. Então, assim, é aquela história, livrinho pequenininho, mas com peso. Então, como eu já disse, né, que não é canal nem de direita nem de esquerda, leio de ambos os lados. Mas se você é comunista, leia, dê uma chance, porque aqui tem um coleguinha comunista que deixa uma boa lição do que ele viveu, com um final... com fim mais meio que aberto, e me lembrou muito o que eu vou falar na sequência em uma questão, mas assim, só tangenciando, enfim, dê uma chance. Se você encontrar este livro, que geralmente fica naqueles totens, né, que ficam rodando nos cantos, gente, procura Lágrimas na Chuva, assim, que livraço. Acho que desses todos que eu já apresentei, primeiro e segundo, mas no sentido primeiro e segundo dependendo do gênero, porque não ficção é primeiro e ficção é primeiro também. Então eu fico com esses dois que provavelmente vão entrar pro melhor do ano. Aí, bom, antes de eu falar dos últimos, ainda falando de esquerda, um autor de esquerda, Marcelo Rubens Paiva, O Orangotango Marxista. Gente, se você é de esquerda, você vai amar este livro. Se você é de direita, de novo, não torça o nariz. Aqui eu já disse, é um canal que a gente fala de direita e de esquerda. Não tenho crise com autores de nenhum viés político. Eu não sou fã de político nenhum. Eu gosto da política. Gosto muito. Tanto que vai ter aqui, eu apresentei o Lulismo no Poder. Eu vou fazer uma série de... Ainda estou pensando no nome, mas de episódios que estão acontecendo, que já aconteceram lá nos anos 2000 e que estão muito semelhantes. Vídeos curtos de 15, 20 minutos no máximo eu quero. Então, mas vai falar, tá batendo no presidente? Não, não é isso. É porque ele está no poder, tem um livro com todas as colunas escritas naquela época, então eu trago. Mas eu não tenho questão, mostrei também o manifesto do Partido Comunista, vou trazer também. E este aqui eu não estava esperando nada, embora eu já sabia, assim, de antemão, que o Marcelo Rubens Paiva é de esquerda. Embora ele também deixe claro em todas as, pelo menos, entrevistas que eu vi, que ele não é petista, mas ele é de esquerda. Ok. De novo, eu respeito, não deixo, eu não tenho essa de, não vou ler o que a pessoa escreveu. Não. É um livro também que você lê rapidinho, mas assim, numa sentada, você tem vontade de grifar tudo. É interessantíssimo. Mas você vai falar assim, interessantíssimo o quê? O modo como ele coloca. Ele coloca o orangotango, os macacos, como sendo, vamos colocar assim, ele faz uma alegoria, meio que parábola, dentro de um zoológico. Então tem muita história deste orangotango, é ele que narra a história, a gente se sente bobo, besta,
mas fica muito claro na sutileza para quem gosta de política, senão você vai só ler uma história de um macaquinho, mas fica muito claro que ele, por estar preso, está no zoológico, faz várias referências, tem um outro coleguinha que chama Fidel, então tem referências a Cuba claramente aqui na questão dos humanos subjugarem os animais, mas aí aqui seria a luta de classes, nem vou mentir para vocês, acho que eu nem falei isso no outro vídeo, fica bem claro isso. Então assim, eles seriam o proletariado e os capitalistas seriam os humanos que se aproveitam deles para testes, para zoológico, enfim. E ele vai observando e ele tem uma sagacidade na observação. Você vai falar, então você concorda, você discorda? Gente, foi um livro que eu gostei, embora ele tenha... embora não, por ele ter mostrado esse lado. Sabe quando eu falo, gente, vamos discutir pesando os dois lados? Ficou interessantíssimo o modo como ele colocou. Você torce sim por macaco, você torce por angotango. E o título é porque ele acaba lendo Marx, ele lê muito da filosofia, então tem umas partes ainda teóricas muito interessantes que ele consegue diluir e ficar bem palatável para quem não gosta. Eu li, dei o tom, e é um livrinho fácil e curto, e você fala, não gosto de política, pode começar por aqui. Eu acho que é uma boa porta de entrada que você nem percebe, como eu disse, tipo, é um macaquinho, mas está tendo essa luta de classes pelo pano de fundo. Mas eu gostei, porque dele, não sei onde que eu pus, agora não vou achar. Todo mundo sempre fala, e é minha proposta do canal trazer livros diferentes e mostrar outras coisas, né? Então assim, se é de direita pode ler, que vai minimamente fazer refletir também, que a gente tem que estar sempre pensando. Eu vejo assim, como posso explicar? Tudo é de se pensar, e quanto mais a gente pensa acerca de uma temática, mais a gente consegue expandir a nossa própria visão de mundo, de teoria, de ideias, enfim, aprimorar. Eu parto desse princípio, então eu gosto de ler de tudo. Mas por que eu falei isso? Porque todo mundo fala do Feliz Ano Velho, né? Feliz Ano Velho dele, que realmente é um sucesso, é um clássico, é o nome que vem na cabeça, mas ele tem muitos outros títulos super interessantes também. Eu acho que tem mais 2 livros aqui dele. Puxa para a esquerda, puxa para a esquerda, mas não é impeditivo para ninguém deixar de ler. Pelo menos é como eu penso. E se você é bem de esquerda, tá aqui um livro para você indicar, presentear seus amigos. É isso aí. Bom, aí depois, acho que foi o Marcelo Rubens Paiva, o Orangotango Marxista, que me levou a cair, pela sequência de leitura que eu fiz, a cair no Amei Este Lasca, do Zazubrin. É uma distopia, que é o meu gênero favorito, não tem jeito. Só que esse aqui tem muito a ver dele, autor, com o personagem Zrubov, quer ver? Zrubov. Gente, eu vou sempre ler aqui porque é difícil falar desse livro. O Lasca descreve um breve período da vida de Zrubov, burocrata-chefe da ČK, que é a Polícia Política Provincial da Sibéria, que divide seu tempo entre um gabinete atulhado de papéis e um porão onde se praticam os rituais de fuzilamento. Disciplinado e ambicioso, Zrubov não se deixa levar pelo sentimentalismo e encontra suas justificativas na existência de uma entidade acima do bem e do mal, que ele chama apenas de ela, com letra maiúscula, a revolução. Nós estou olhando aqui, não achei, esqueci, é que foi tão pesado, mas o fenômeno Piteste entraria aqui também fácil. Enfim, foi a última resenha que eu fiz, então dá para achar fácil no canal. Mas aqui esse Zrubov, ele tem toda aí eu já vou até puxar um outro, que também, para mim, acho que foi o que mais gostei de ler até agora, deste ano, que ficou. Mas aqui ele tem toda aquele sonho comunista, aquele sonho de vou servir ao Stalin, mas aí ele começa a perceber que ele está pondo a mão na massa, no sentido sujando as mãos, por que ele está fazendo aquilo, e a história vai se desenrolando. É um livro pesado, denso, um soco, aquele soco que se faz assim. Mas ficou Café com Leite, nem vou mentir, até porque ele deu e foi proibido, tá, esse livro.
durante muito tempo, foi reachado depois da Deus do céu, quando dá para dar esses trava-línguas, quando a ideia era desestalinizar a União Soviética, enfim, e aí esse livro foi encontrado, e então para mim é muito autobiográfico. Não chega a ser catalogado como memórias como o do Faraco, mas né, tem essa questão toda. Por ironia do destino, ele morre fuzilado também, enfim, uma história super triste, mas voltando, não sei onde que tá, não sei onde que eu apoiei esse livro, porque ele começou a se desfazer. O Lasca, do Zazubrin, virou café com leite, com todo respeito, mas no sentido de pesado, tá? Perto do fenômeno Piteste. Porque o fenômeno Piteste, não vou conseguir pegar agora, tá? Com a luzinha. É uma prisão na Romênia, os experimentos que os comunistas faziam dentro daquela prisão com as outras, com quem era preso, enfim. E por ser tão descritivo e ainda assim meio que suave na mão, mas você saber que aquilo de fato está acontecendo, não que aqui você não saiba, mas está meio que ainda camuflado de uma história distópica, porque a revolução não é também isso, mas aí ok, vida que segue, vamos ver como que isso acaba. A história de ficção. Como você sabe que é não ficção, disse e repito, só de eu falar vem assim as imagens que ficou na minha cabeça. Daria para fazer uma minissérie muito interessante, daria, porque ninguém fala do Gulag romeno que aconteceu, desse experimento psicológico, enfim. Não vou nem conseguir pegar aqui para mostrar para vocês, mas Lasca estava vigorando mas entra na questão de novo, não ficção e ficção. Mas tá aqui, gostei muito. Aí na sequência, eu vou deixar o que eu mais gostei. Não, vou falar agora. O que eu mais gostei até agora, gente, não adianta. Foi esse aqui, Cenas de um Futuro Socialista. Uma distopia sobre a Alemanha escrita em 1890. Eu tô lendo porque eu sempre falo 1850. 1890, o Eugene Richter, que era do Partido Liberal, já estava sabendo das ideias comunistas todas, que estava numa crescente, o Manifesto Comunista tinha acabado de sair, enfim. E aí ele, pra mim, tá, no meu entendimento, tem essa resenha aqui, assista. Depois acho que eu já dei spoiler, porque ela foi uma das últimas resenhas. Ele deu uma de... Então, quer saber? É isso que vocês pensam? Então eu vou mostrar para vocês como que vai ser se o socialismo for implantado. Ponto. E ele foi extremamente feliz nessa colocação de como ele coloca. Feliz no sentido de... Ele retrata, é uma história, quem vai narrando é o protagonista mesmo, que já é um tiozão, vamos colocar assim, e ele vai narrando de forma que você vai ficando incrédulo, mas do tipo, eu não tinha parado para pensar que seria assim. Então seria assim, mas num contraponto, se aqui ele deixa as bases do manifesto do Partido Comunista e coloca, que você olha e fala, poxa, não tem como você não ficar com dó do orangotango e não ver os humanos como maus. Vamos colocar assim, bem em linhas gerais. Aqui é onde entra sempre o que eu falo, e falei no último vídeo, tá, vamos igualar, mas vamos igualar com base em quê? Porque não dá pra gente falar de riqueza, não dá pra gente falar que vai todo mundo ter uma casa padrão, aí eu falei Alphaville, mas obrigado, cortando aqui total, obrigado nisso, você tá falando do Nordeste, fiquei muito feliz em saber. E saiba você que depois de São Paulo e do Rio de Janeiro, o Nordeste não me aparece, se for Paraíba, mas não me aparece qual dos 9 estados nordestinos, não aparece, só aparece a região. É o terceiro mais visto. Depois o pessoal de Portugal. Bacana, né? Isso. Enfim, atitude de curiosidade. E aí, voltando para cá. E aí, esse aqui ele conseguiu condensar, né? Então, quando eu falo assim, padrão Alphaville, é no sentido de. Sabe aquele condomínio que as casas são mansões? As casas são mansões, todas as casas são do bom e do melhor, bonitas, lindas, vários quartos, várias suítes, quintal, piscina. É meio que isso. E aí, quando eu fiz aí no contraponto de Osasco, e, gente, não me julguem, tá? Porque eu já morei lá, então eu não gosto, eu posso falar com toda a propriedade. Mas se você pegar a questão de algum bairro bem
não favorecido, bem com descaso total do governo. Tem alguns bairros bem famosos aqui, a gente que mora aqui em São Paulo, lá, sabe, na Grande São Paulo, né, região do ABC, enfim, pegando já Osasco, a gente sabe quais bairros vão alagar, por exemplo, em janeiro. Ligar algum programa de televisão policial da tarde, pegar ano 2000, 2010 e 2020 com o mesmo apresentador falando, são os mesmos lugares, são os mesmos, mesma tragédia, as mesmas pessoas, no sentido de perdendo as mesmas coisas, geladeira, fogão, é uma tristeza de se ver. Mas a questão aqui, né, só fazendo esse meu paralelo, já ficou longo, no sentido de não vai ter todo mundo uma casa no Alphaville. A tendência é que todo mundo more junto, inclusive na mesma casa. Eu assisti a série e tá com legenda em inglês, mas é das comunalcas, acho que chama comunalcas, as casas, as residências em que as pessoas moram. Porque o livro, enfim, eu não achei, acho que já está esgotado, mas tem um livro que explica como que é as residências lá na União Soviética. Mas enfim, aqui de 2 séculos antes ele já tinha aventado essa possibilidade de como que vai ser feita a divisão. E ele pegou muito num ponto interessante, porque aí acaba que o Estado, né, que o socialismo é o passo para o comunismo definitivo, né, tem essa passagem, mas que não vai sair do socialismo, não vai chegar no comunismo que seria o ideal dos comunistas, vamos colocar assim, porque quem pega o poder aqui neste momento não vai abrir mão. E aí a gente teve, né, a Lenin passando bastão para Stalin, sem contar toda a trama com Trotsky, que morreu machadada lá no México, enfim, então ainda teve treta entre eles. Mas aqui fica muito clara essa questão. E que precisa de alguém para servir no sentido de ser funcionário, porque daí não dá para o chefe do Estado polir a própria bota, enfim, né, 1890, passar a lavar a própria roupa, e aí começa com, não, mas a gente vai ter que ter algumas regalias. Como assim? Aí o povo começa a achar estranho, mas como vai ter regalias? A gente agora não tem mais, porque aí a pessoa perde a vontade de trabalhar para si próprio. E para mim aqui está o grande mau entendimento dos comunistas de linhas bem gerais e bem grossas e rasas. No sentido de que a gente trabalha para bancar o capitalista mauzão empresário. Não, você trabalha para você arrecadar uma renda para você. Então você faz hora extra se você quer, você troca de emprego se você quer. Quando aqui é colocado em um Estado tomando conta disso tudo, você está fazendo as mesmas coisas, até mais, é que ele deixa bem claro em termos de carga horária, e recebendo muito menos. Numa proporção muito menos, hoje, né, quando é um país que é governado pela esquerda, olha quão maior é a arrecadação e quão maior são os gastos também. Mas enfim, maior arrecadação porque tem que taxar. Tem que taxar. Então, não é com a qual desculpa, é que o ideal seria taxar, arrecadar e devolver para a população, mas o Estado nunca devolve na mesma proporção. Então, por isso, quando você pega seu salário, se for mínimo então, é que mínimo tenha um desconto, mas se for até X, e aí você pega, nem sei agora enquanto está a porcentagem, preciso ver isso para não falar besteira, e perde, você fala, mas perde para quê? Em teoria era para você ter saúde, de boa qualidade, educação de boa qualidade, enfim, isso daí vai ficar para quando eu for falar do planinho do livro, da série que eu vou fazer. Mas aqui ele deixa bem claro que o Estado vai pegar e não vai te devolver nada, porque é que as pessoas têm que trabalhar do mesmo jeito, por quê? Porque todo mundo é camarada, né? Então, se todo mundo é camarada, então todo mundo vai comer na mesma hora, todo mundo vai comer a mesma comida, todo mundo vai comer no mesmo lugar. Você não precisa ter uma cozinha na sua casa, vai ter uma cozinha central, vai ter horários, e vai ter regras, enfim. E aí, como não tem alguém que empregue, e aí o Estado não dá esse retorno, você perde a vontade de fazer por onde para crescer na vida. É meio que isso, porque quem batalha consegue. Consegue. Pode ser difícil? Pode, mas quando você vê quem está ali na labuta querendo fazer por onde, tem como. Agora, quando tá tem que fazer isso, perde até o estímulo de viver, porque a pessoa fala, tô fazendo, mas agora não é nem pra mim. E aqui tem alguns personagens que fica bem, não estereotipado, mas caracterizado das coisas que perderam. Enfim, então esse aqui pra mim tá o melhor até agora. Amei. Acho que todo mundo deveria ler esse livro, deveria ser leitura obrigatória para colegial e para as pessoas discutirem. Aí você vai falar, nossa, tá puxando sardinha? Não, que fossem esses dois.
Aí você vai falar, ih, Dom Casmurro tal, amo Machado de Assis, amo, mas se colocassem dois livros desses para as crianças poderem, crianças, adolescentes conversarem e debaterem, talvez a gente teria adultos que pensassem um pouco mais, com mais entendimento e através de uma leitura de mais fácil acesso, mais palatável. Enfim, eu acho isso, mas assim, meus achismos. Li, tá no top 10. Essa sueca, aqui me retrato, o pós-fácil literário, procurem este canal, o Eduardo. Eu vi ele falando deste livro a primeira vez, corri, vi, logo comprei, e aí logo vi que a Aleph ia lançar, enfim, mas foi através da resenha dele que eu cheguei até este livro. Tava lá uma distopia sueca, eu falei, como? Aí quando eu cliquei, me inscrevi no canal dele, gosto do jeito que ele faz a resenha. Aparentemente temos visões políticas diferentes, sim, mas também não me impede de me inscrever no canal das outras pessoas, conversar, assistir, enfim, ele tem livros interessantes lá. E aí também já aproveito o ensejo a Livros e Gatos da Ingrid também, que eu vou responder o comentário, mas foi o último vídeo que ela colocou do melhor livro do mês, ou análise do mês, eu ainda não assisti. Eu assisti e falei, caramba, que também me deu a ideia aqui do livro. Então, vamos ser bem justos com quem. A Karen Boyd, uma decepcionada com o comunismo, claramente. Em que sentido? No sentido de que a vida dela tem muito a ver com o Léo Cal aqui, mas aqui, bom, enfim, tem que se falar um pouco da história dela para poder chegar na história do personagem, mas aqui a ideia é controlar a última fronteira. O Estado totalitário, autoritário, é controlar a última fronteira. Qual é a última fronteira, Samantha? O pensamento. Então, calocaína é uma droga. O Léo Cal batiza de calocaína, esta droga que ele inventou, ele é um químico, ele injeta nas pessoas e elas falam que ele está dentro da mente. Para mim, enquanto psicóloga, foi uma coisa assim, meu Deus, porque você pode ser censurado aqui e não falar e só pensar. Mas a partir do momento que você não tem controle do poder sobre o seu próprio pensamento e o Estado pode saber o que está pensando ou não, nossa, aí fica muito pior do que aqui, que ele sim teve que ouvir lá a rádio comunista, que lembrou muito Orwell, não tinha nem o botão de diminuir o volume, de desligar, era só de diminuir. E aí tem um episódio lá que ele fica meio que irritado, puxa tudo e dá uma treta, mas ficar 24 horas ouvindo notícia da estatal, enfim. E aqui é mais ou menos isso. Você vai falar, por que ela é uma anticomunista? Porque ela pegou um período horrível. Ela nasceu em 1900, morreu com 41 anos. E o personagem tem 40 anos. E ela tirou a própria vida. Porque, é claro, né? Ela tá vendo o avanço. Ela chegou a fazer parte do Partido Comunista. Ela chegou a ir para a União Soviética. Viu tudo que estava acontecendo, mas também estava vendo o avanço do nazismo. Que é o que eu sempre falo. Que é horrível quando as pessoas ficam falando, se não é comunista, não é nazista, é fascista. Não, gente, não é isso. Tanto não é que a vida dela foi tirada justamente por isso. Tipo, não acredito mais no que eu achava que era, e aí me lembra muito o que ela viu desta outra distopia, mas não quer dizer que eu seja nazi ou fasci ou qualquer outra coisa dessa. São totalitários do mesmo jeito. Matam do mesmo jeito. E aí ela ficou meio que nessa encruzilhada, escreveu este livro que se passa também no subterrâneo. Ela estava fazendo análise, então para mim veio muito do inconsciente à tona, enfim. E o trazer luz, acabou que ela publicou, trouxe luz e deixou isso muito bacana pra gente. É uma mulher que escreveu, né, uma distopia. Não conheço outra autora que tenha escrito, tirando a última que eu vou falar agora, mas são só essas duas. Se você conhecer outra, pode, ou outro também, eu não tenho crise com isso, mas é porque eu vejo que menos mulheres escreveram distopias. Enfim, então esse também entrou. E aí uma das últimas leituras que eu fiz, preciso trazer a Revolta de Atlas, do Atlas, mas Cântico da Ayn Rand é excelente também. Podia entrar aqui facilmente no Vamos Conversar sala de aula. Olha, se eu fosse do MEC, eu ia sugerir essas 3 leituras para colegial, para debater em aula de literatura, sabe? Não desmerecendo a nossa nacional de jeito nenhum, mas é porque o linguajar machadiano é uma coisa que eu não fui gostar com 15, 16 anos, fui gostar de ler depois.
Então, nesse sentido, e para começar a expandir a cabeça dos alunos, né? Então, vejo que tem muito livro bom aí que dá para ser conversado. Cântico é uma ode ao individualismo, que é a base do pensamento dela, que é uma filósofa, não é do egoísmo como as pessoas pensam, mas aqui é exatamente o contrário do nós. É uma escrita muito bacana, você vai falar que nós, o coletivismo, todo mundo junto, todo mundo igual, todo mundo camarada, todo mundo... É assim, cada um tem a sua individualidade. E aqui eu ainda acho que comentei, pelo que eu lembro, que eu ainda falei, gente, mas é curioso, né? Que se a esquerda tem por premissa pegar os outsiders, no sentido de os marginalizados, de deixá-los à margem, vai totalmente contra. Porque aqui não dá para ser, ser homossexual, você não pode expressar a sua individualidade, o seu lado diferente dos demais, o lado massa, ao passo que o comunismo prega a igualdade em todo mundo, de uma coisa que não é inviável. Enfim, e aqui fica muito claro isso, porque ele, que é denominado por um número, ele tem um númerozinho também, ele não tem nem nome, ninguém tem nome, então você passa até a não caracterizar as pessoas, né? Porque o seu nome o que significa o seu nome, por quem o seu nome foi dado. Quando você já nasce no meio do estado, não sabe de onde você veio, quem te cuidou, não estou falando necessariamente pai e mãe, mas quem cuidou, qual é o teu seio familiar, qual a sua origem. Se você não sabe nada disso, você é despersonalizado de certo modo. E aí quando você é numerado, como você chama? Chamo, acho que alegria, ele tem fidelidade, não sei o que, enfim, ele tem um nome diferente. E aí este cântico é para ser uma alusão religiosa, mas religiosa no sentido do eu. Esse livro quase chamou Ego, e aí a gente tem a história dele, que depois, com o passar do tempo, de observação, de não se enquadrar, até pelas características físicas que ele tem, ele destoa um pouco dos outros, ele começa a perceber outras coisas, e eu acho bonito que é meio que um nascimento, né? Então, enfim, um renascer de tudo que ele viveu, enfim. E aí ele consegue sair daquela área delimitada, a história vai indo, não vou dar aqui spoiler, porque eu quero muito que você leia. No começo é diferente a leitura, porque fala-se no plural, então você fala para ele quem é o nós. O nós às vezes é só ele, mas nós, assim, não tem o eu, não tem a primeira pessoa do, plural, do singular, não existe o eu. E aí que ela fez esse contraponto bem interessante, mas que lembra o nós, que eu tô falando tanto nós, do Zamyatin, a outra distopia russa. Enfim, já falei muito, ficou mais longo do que eu queria que tivesse ficado. Estes são os 10 livros, os meus top 10 que eu mais gostei de ter lido deste ano. Desse primeiro semestre de 2024, esses são os 10 livros que eu escolho como meu top 10 dos 30 e pouquinhos lidos. Tá bem, gente? É isso. Me deixa aí se você já tinha assistido alguma dessas resenhas. Eu sei que tem gente que já sim, mas tem gente que chegou depois. Me deixa qual que você se interessou para assistir, qual não. E faça como o Nício, que me falou de onde que ele está me assistindo. Eu fico muito feliz. A Micaela está me assistindo lá do Japão. Então tem assim muitos gringos brasileiros em outros países assistindo, e eu fico muito feliz. Gente, é isso. Boas leituras, bom domingo e, bom, feliz início de mês aí de julho pra gente de 2024.